Fala galera, beleza? Gustavo Alceu aqui, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Separei um trecho aqui do vídeo do F90 do ESPN e também do Marcos Lessa também, né, no jornalista tricolor. Desse jogo, né, o Fluminense vai enfrentar agora o Fortaleza e o Internacional que a gente pode estar enfrentando, que a gente vai enfrentar, né, agora na semifinal da Libertadores. E também tem um debate muito interessante ali de quem é melhor, mais efetivo, Germancano ou Éder Valencia. Deixa a sua opinião aqui também, quanto que você acha que deve ser esse jogo entre Fluminense e Fortaleza, e Fluminense e Internacional também. Tá bom? Agora bora pro vídeo sem mais enrolação, mas antes disso, se aproveita aí já, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aí, beleza? E tamo junto, bora pro vídeo sem mais enrolações, galera. Acrescentar um negócio, eu já sei o que você vai falar sobre... Só queria Cano? aproveitar... Não, Pode. sobre o Cano, sobre o que você disse agora. Ah, que negócio de saidinha, sai a bola, perde a bola, Parecia que era sempre a mesma coisa. Ele é um treinador não, com muito porque recurso. porque é um risco, porque, nossa, ele é maluco, porque isso, que aquilo e tal. Hoje, preste atenção no futebol brasileiro. Quase todos os times estão tentando sair jogando. Por que será, né? Agora segue. É verdade. Porque aí eu queria chegar no Cano. Porque também o Cano, ele é aquele cara que... o Cano, o finalizador. O cara da finalização de um toque só. Isso é verdade. Ele continua assim. Só que o Cano está se provando muito mais do que isso. E talvez tenha... Com certeza tem o Diniz aí também nessa história. Porque o Cano ontem, embora ele tenha feito 2 gols, o cara saiu da área, o cara mais espetado em vários momentos era o Kennedy, não era o Cano. Ele voltou, ele protegeu, ele abriu espaço, ele deu assistência, não para gol necessariamente, não deu passe. O Cano hoje também é outro cara, e isso tem que ser valorizado, muito mais do que o cara que, entre aspas, só finaliza e gera bastante coisa, porque a finalização é perfeita. Mas ele também ampliou o leque. O ano passado teve a entrega da bola de prata, né? E eu já tinha visto alguns jogos acompanhando os jogos do Fluminense. O ano passado já existia isso, né, do Cano. Qual é a função do Cano sem a bola? Ele volta muito para ajudar na compensação na ausência de marcação. E ontem, sem a bola, ele foi muito importante. Henrique Ganso. No gol do Olímpio, ele está dentro da área. Tendo que Exatamente. compensar uma recomposição que não existiu ali. Porque Exatamente. o que acontece, eu conversei com ele depois na bola de prata, né? Eu falei, o time de vocês, vocês perdem a bola, vocês voltam para trás da linha do meio campo e se posicionam, né? Antigamente o time do Diniz não era assim. Ele falou assim, treinador, louco. Mas louco no bom sentido, No bom sentido. né? Ele falou assim, louco, porque a gente tem que fazer isso exatamente para ter um pouco mais de descanso. Porque o que acontece? Ele fala, quando nós corremos para trás e nos posicionamos, nós nos organizamos e respiramos. Porque quando você se organiza, você consegue respirar. Você tem 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá, você não precisa correr errado. Desde o ano passado, o Cano faz esse trabalho. Né? O Paulo Henrique Ganso, ele é um cara que com a bola é genial, joga 2 toques. São poucos jogadores no futebol brasileiro, acho que são raros, que jogam com 2 toques. O Paulo Henrique Ganso, esse cara é impressionante, né? Como ele faz isso com tranquilidade, com maestria. Só que o time do Fluminense precisa, em determinados momentos, de uma volta, uma recomposição. E esse centroavante que faz 40 gols, 50 gols por ano, é o cara que faz isso. Só que ele tem uma capacidade tão grande, aí depois, quando o Fluminense veio aqui, eu fui conversar com o Fernando Diniz, que é meu amigo de infância e tal, e ele falou assim, Zé, é impressionante o que ele treina, o que ele se dedica, o que ele joga, é finalizador, é o jogador de uma finalização, ele não carrega, é difícil de ele carregar, driblar, ele não tem não é o forte dele é finalização e posicionamento. Sim. Só que o que ele tem ajudado a equipe Ele evoluiu sem muito. a bola é impressionante. E isso aí ajuda, né? O Cano Mostra. desse ano é melhor que o Cano do ano passado? Eu acho que o Cano, a cada ano, ele melhora. Você lembra do Cano do Vasco? Lembro. O Cano do Vasco precisava de uma bola muito específica para ele dar um toque. Era dupla com o Benítez, né? Quando ele Tava tem muito que certo. sair, quando o Benítez tem que circular para compensar, o rendimento dele cai. O Cano do Fluminense dependia muito disso. É quando o time oscila, o Cano desse ano compensa, inverte, o John Kennedy entra. Eu acho que ele não sai da área exatamente para ser um construtor ou um cara de... Ele sai da área para arrastar, para abrir espaço. Para num toque só também, não é que a bola vai parar, ele vai girar, vai verter jogo. É uma outra coisa. E é o que o Zé está falando. É o trabalho do treinador, aí tem muito de convencimento. Você sabe que o cara, você vai precisar sair daqui, mas você vai sair para abrir um espaço para o John, você vai sair para depois você atacar um espaço que a bola vai entrar num toque só. Então acho que é muito mais uma questão de evolução de trabalho. A gente está vendo hoje um Cano que chega sob
desconfiança, né? Que ele era artilheiro em muitos mercados não necessariamente principais. Aí ele vem para o Vasco e depois ele vai para o Fluminense, que é um time de mais recurso e de melhor momento na atualidade. Ele hoje é o principal atacante da América, se a gente for parar para ficar só na análise dos números. E o principal atacante da América em números. E hoje ele é o artilheiro da Libertadores. Como a gente celebrava o Pedro no ano passado, artilheiro da Libertadores, hoje você celebra o Cano. São 9, né? 9. Agora são 9 gols. Ele estava empatado com o Paulinho. Ele é o principal homem de frente em números da América. E você está falando de um continente que tem muita gente boa. Então acho que é muito uma questão de aprimoramento. Não é o mesmo Cano que chegou ao Brasil, quando vai jogar no Vasco. E talvez não seja o mesmo Cano em evolução de daqui a um ano pelas mãos do Fernando Diniz. E acho que tem muito disso. Ele é um jogador que vai muito além. Eu não gosto muito de reduzir essa coisa do Cano. O Cano é o cara que precisa estar na área para um toque só. Exatamente. Quando você vê o que o Zé sinalizou, já do ano passado, é um cara de recomposição, é um cara de entendimento da função dele para o time, é um cara que consegue combinar com o Arias, consegue combinar com o Kennedy, consegue combinar com o jogador que vem de outro lado. Então, é uma questão de evolução. Para mim, o Cano hoje é muito mais jogador do que quando ele chega no Brasil. E ele tem... Temporada passada ele fez 44 gols. Ele já está com 33, falta 11. Ele tem pelo menos mais 2 jogos de Libertadores, né? Talvez ele vá... Quase um turno de brasileiro. E tem quase um turno de brasileiro, 17. E ele joga bastante, né? Joga. O Cano dificilmente é poupado assim, mas se não joga o jogo inteiro, fica uma boa parte do jogo. E você tem um momento de retomada do time fluminense, que é um time que cria. A bola chega muito para ele. Então, a gente pensa que o Cano vai seguir finalizando e... diria brocando, né? Brocando. Esse aí era o brocador, era o Hernani Brocador. Não, mas o Hernani já se brocava antes do Hernani, né? Exatamente, é verdade. Ô, Bubu, você que é um cara que não fica em cima do muro, deixa eu perguntar uma coisa. Vai ter o confronto entre Fluminense e Internacional, certo? Certo. É o confronto do Cano com o Valência. Hoje você contrataria quem pro seu time? Cano ou Valência? Pro meu time? Seu time. O seu time tá legal lá, tem um cara bom... Esse é um bom tema. Depois a gente vai falar. E eu acho que é o contrário do momento do Cano. Você estar feliz onde você trabalha é uma coisa muito importante. Estar feliz na vida é muito importante. O Cano é um cara que está feliz. A identificação com a torcida ele tem, outro atacante que a gente vai falar daqui a pouco também tem, mas às vezes as pessoas têm momento de saúde mental debilitada. Sim. Pessoas entram em depressão, aliás, cada vez mais comum atletas, né? Qualquer um na sociedade pode passar por isso. Moni Biles aí teve um problema sério. E o Cano tá numa vibe altamente positiva, como pai, né? Ele é muito bem assessorado, assistido pelos companheiros. Visualmente ele gosta ou da molecada de xerém que tá do lado dele, ou do Ganso que dá uma pifada, ou do técnico dele que é o Diniz, que dá confiança, acredita nele. Então acho que o Cano tá vivendo uma aura, né, de felicidade. Ele tá fazendo gols, ele fez gol do meio campo esse ano. Que, por exemplo, me surpreendeu. Eu não achava que ele fosse capaz de fazer isso, né? O gol praticamente que sela a classificação ali do Fluminense, ou pelo menos carimba, não é um gol de um toque só, né? A forma como ele está lidando, se livrando do marcador, não está tão dependente de um cruzamento, de uma assistência, não. Ele é capaz de fazer algo diferente, criar sozinho e tal. Então eu acho que nesse momento, por coerência, eu pegaria o Cano. O Cano está, talvez, no melhor momento da carreira dele. A gente está pegando pelos números. Então, assim, na história, se você pegar o Valência, é mais jogador. Sim. E chegando no Inter. Então, tá bem. E tá bem e tal. Só que o Cano, eu acho que é o cara que está na ponta dos cascos. É aquele cara que está na crista da onda, está no momento mágico, iluminado. Então, nesse momento, eu acho que eu pegaria o Cano. O Cano ficou muito com uma pecha de jogador de segunda divisão, de segunda linha durante um tempo. Então, eu acho que foi muito preconceito com ele nesse sentido. Mas ele já se provou no futebol brasileiro como um cara não só fazedor de gols, um cara bom de grupo, um cara bacana. As pessoas gostam dele em geral, mesmo quem não torce pro time dele, ou quando ele era do Vasco, quando ele era do Fluminense. Um cara simpático, do bem, né? Alguém vai falar, pô, mas ele também abraça a causa social, leva a bandeirinha ali, né? Contra a homofobia, legal, um cara bacana. E é engraçado, né, porque você fala de estar feliz no ambiente, aquela imagem que é muito forte, quando o Vasco lança a camisa com a faixa diagonal do uniforme nas cores do arco-íris, em defesa da população LGBTQIA+, ele compra a briga, né? E ali é um ponto que divide muito a passagem dele no Vasco, porque internamente o grupo se dividiu por conta daquela ação. Teve gente que não queria e tinha gente que queria. O Castanho, inclusive, já falou abertamente sobre isso depois. E é o que você falou sobre estar feliz.
sobre estar inteiro. Ele passou a ser parte de uma divisão de um grupo. E se você parar para ver, é um Vasco, obviamente, infinitamente inferior ao que joga de bola o Fluminense, mas você deixou de estar à vontade. Você passou a ser parte de um racha de um grupo, até porque você citou o que é o Cano fora de campo, e acho que hoje no Fluminense estou com você. É um momento antagônico. É um grupo que me parece muito ciente do que faz, de onde está chegando, da unidade que tem. Tá todo mundo ali, pode ter um caso isolado aqui, mas me parece... Rapaz, que partida ontem do Fluminense, hein? Que jogador que é o Cano, hein? Meu Deus do céu. Fluminense Internacional, Boca e Palmeiras. Talvez, a partir desse momento do Fluminense, e eu acredito que vai o Fluminense para a final, contra o Internacional, aí o Fernando Diniz vai ganhar uma postura de mais respeito, de ganhar um título importante, ou de ir para uma final importante da Libertadores, e talvez ele possa se tornar um grande treinador. Parabéns ao Fluminense, que espetáculo de jogo, né? Um time formidável, e aí pode dar a condição para que a gente tenha... Fala galera, beleza? Então, trouxe para vocês aí as últimas notícias do Flusão, trouxe aí o F90, né? Trouxeram aí as expectativas aí entre Fluminense e Internacional, falando bastante do Germancano, né? Até do momento conturbado que ele passou lá no Vasco, mas este ano ele já está com 33 gols, reassumiu aí a artilharia do mundo, né? Mesmo começando o campeonato inglês lá, o Haaland já abrindo a sua marca já na temporada, mas o Germancano continua sendo aí o líder do mundo, né? O artilheiro do mundo. Já tem 9 gols na Libertadores, é o artilheiro, dificilmente alguém vai pegar a artilharia dele, mas além da artilharia, nós sabemos o que a gente quer, que é o título da Libertadores, e eu tenho certeza que a gente está muito próximo. Essa é a minha opinião, é meu comentário sobre isso, tá? Mas você que é tricolor de coração, que esse canal não é meu, é nosso, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!